E já estamos aqui nesta tarde de quarta-feira, dia 28, aliás, Brasília, 28 de janeiro do ano... Acabou janeiro, hein? Meu Deus. Há pouco tempo atrás a gente estava esperando o Natal voltar, mas preste atenção aqui, o clima não é legal, a notícia não é boa e eu preciso de você aí do outro lado. Porque o Brasil precisa literalmente dos seus brasileiros. Não adianta ficar contando com forças externas achando que tudo vai resolver, porque não vai. Não vai. Como o Nicolas falou, como o presidente Bolsonaro já ensinou, se você soubesse a força que você tem. Se você soubesse, a coisa seria totalmente diferente. A notícia que eu trago para você é urgente, é bombástica nessa quarta-feira à tarde. Vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar. Inscreva-se em nosso canal e vem para cá junto comigo. Coloca aqui de onde você está me assistindo para que eu possa te cumprimentar. Pode ser? Você coloca aqui para mim. Eu vou para a notícia rápido, mas deixa eu falar aqui do combo capilar. Rapidinho, porque eu tenho que ir para a notícia. Não existe nada no Brasil melhor do que a linha Vitagor da empresa RPM. O Hair Cap, Hair Elixir, tônico, Quedoxidil e ampola. Tem nada. Nada melhor. Por quê? Porque é testado. Primeiro, pelos órgãos competentes, Anvisa, químico credenciado, laboratório credenciado. É uma fórmula totalmente americana, inclusive aqui tem a bandeirinha dos Estados Unidos. E você tem garantia de 90 dias. 90! Tem gente por aí que vende produto, gente, que dá 7 dias de garantia. A empresa RPM dá 90 dias de garantia. Se o produto não funcionar, ela devolve o teu dinheiro. Ela devolve. Por que ela faz isso? Porque sabe que o produto funciona. Tá bom? Passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000 para você garantir o seu. Cavalo Negro é para você, meu amigo homem que está aí desorientado, perdido e desanimado. Tudo para você não dar certo. Não tem paciência de assistir um vídeo. Falta de testosterona. E o Cavalo Negro vai devolver para você. Virilidade, disposição e aquele momento bom com a tua mulher. Você vai estar bacana. Não decepciona, tá bom? Curcumã para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia. Acabar com a inflamação. E se você não tá dormindo, eu tenho encontrado na web pessoas falando a todo momento: Alberto, não durmo mais. Alberto, tô com insônia. Alberto, eu não consigo. A melhor melatonina do Brasil. A melhor. Não vai enfiar em tarja preta. A melhor melatonina do Brasil, tá bom? Entre em contato agora com 0800 355 3000 que eu vou correndo para a notícia que eu quero deixar você bem informado junto comigo nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro do ano de 2026. Eu tenho certeza que você vai arrepiar com essa notícia aqui. Amanda. Você não respondeu. Eu sou vereadora. Eu só falo não, ninguém. você é Se vocês cidadã. me elegerem como senadora, eu posso até. Se vocês me elegerem como senadora, eu posso Não, até. você é Cidadã, Amanda, como cidadã. Mas você é a favor do impeachment de todos, então? Eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que rever sim o nosso STF do jeito que ele é feito hoje. Como Não, um mas todo. Objetivamente, você é a favor do impeachment de todos os ministros do STF? Objetivamente. Eu sou a favor da gente rever todo o nosso sistema, porque se tirar o Alexandre. Tá vendo aí? Essa é a vereadora do MBL em São Paulo. Você percebe que ela simplesmente se recusa a ter como pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. E este é o mesmo MBL que fez um protesto, acreditem se vocês quiserem, contra a caminhada do Nicolas até Brasília. Por isso é preciso tomar muito cuidado com essa gente. Quando eles chamam manifestação, quando eles colocam algum tipo de ato, na verdade é uma estratégia bem antiga para tirar o foco daquilo que realmente o Brasil está precisando. A grande questão é, eles não querem se manifestar contra Alexandre de Moraes porque são coniventes, parceiros, ou é simplesmente covardia? Essa resposta eu deixo para vocês. Então assim, Faquin, você pode enganar a turma que assiste a Globo News, mas quem assiste aqui a nossa live, você não vai enganar. Se os ministros respeitassem o que está descrito na LOMAN, né? Então, assim, mas a LOMAN não se aplica, mas deveria se aplicar. Um CNJ, eles não se submetem ao CNJ, mas deveria estar submetido ao CNJ. Aí é uma discussão muito mais ampla. Por quê? O único órgão ao qual o STF se submete nacionalmente, e aí com todas as aspas, é o Senado. Mas o Senado está dominado por gente também sem caráter, sem qualificação, sem estatura moral, sem a
a conduta ilibada que é necessária para você julgar os outros. Então como é que um senador vai julgar um ministro? Se o senador desvia verba, desvia emenda, etc. Por isso que o Gilmar, tempos atrás, chamou de anões morais os senadores. E ele tá certo, no fim das contas. Alguém fala assim, é essa gente que vai me julgar? Então bota aí um senador, eleja um senador que não seja corrupto, para que ele possa ter, pelo menos, moral para julgar o que eu faço. Esse é o recado. Mas é muito conveniente pro STF dizer, deixa comigo, eu vou fazer meu código de ética. O que ele está fazendo? Está tentando driblar e se afastar do poder que o Senado tem constitucionalmente sob a conduta desses ministros. Então ele está tentando driblar o Senado. Está tentando se colocar acima do Senado. É o único que aprova o ministro e o único capaz de retirar o ministro através de um processo de impeachment. Então assim, Fachin, você pode enganar a turma que assiste a Globo News, mas quem assiste aqui a nossa live, você não vai enganar. Quem tiver integrado aqui na sociedade paralela, você não vai enganar mesmo. Essa classe política que é incapaz de se sacrificar pelo povo, pelo cidadão, pelo seu país, pela sua nação. Caravana do Lula, que ele fez, inclusive logo depois saiu da cadeia, ele fez essa caravana de ônibus. Então ele ia com os ônibus, uma comitiva, você pode ver que tem vários ônibus. Alguns desses ônibus é para levar as pessoas que estão aí, posando para foto. Fazer volume, né? Então tá ele aí todo perfumado, de chapéu, tá? Chapéu Panamá, presente do Fidel, provavelmente, ou da Odebrecht, enfim. Tá aí todo aí, você não vê uma gota de suor, né? Talvez sue um pouquinho e depois ficar um pouco no sol. Qual o problema da esquerda? Porque a raiva da esquerda, e não é só da esquerda, porque eu vi muita gente do centro, muita gente da centro-esquerda, tem até uns da direita que também ficaram sentindo raiva do Nicolas, por vários motivos. Um, porque não tiveram essa ideia de fazer uma caminhada. Outros, porque são preguiçosos, porque não estão dispostos a fazer um sacrifício físico. Aliás, a nenhum sacrifício. Porque a esquerda, que quer que você, trabalhador, se sacrifique, pagando mais impostos para um Estado perdulário e corrupto, esse não sacrifica R$1 do seu orçamento. Essa gente não quer sacrifício, não quer fazer sacrifício para melhorar o país, não quer abrir mão de um privilégio, não quer abrir mão de uma prerrogativa. Ao contrário, só se cercam cada vez mais de privilégios. Então a gente está diante de uma cisão desta sociedade. Aquela que está dentro do sistema se beneficiando do sistema é aquela que está fora. Aquela que quer se libertar de um Estado que aprisiona e corrompe e extrai as suas riquezas, se apropria das suas riquezas, rouba as suas riquezas, e aquela que quer prosperar pelo trabalho, que quer crescer, que quer liberdade de pensamento, que quer ter realmente uma sociedade que as pessoas possam se manifestar, inclusive essa turma da esquerda. A grande diferença nessa questão de liberdade de expressão é que a direita deixa a esquerda se manifestar. Ela entende isso como normal. E ela quer vencer e quer convencer pelas ideias, pelos gestos, pelos atos, como esse. E a esquerda não. A esquerda, ela quer impor a sua visão. Ela quer calar o adversário. Ela quer corromper. Ela quer comprar a opinião alheia. É brutal a diferença. E isso é um divisor de águas nessa sociedade. Vem aí o Eduardo Leite, que gosta muito de viajar de helicóptero para Trancoso, vem aí falar de, temos que acabar com a polarização. Não, Eduardo. Nós temos que ter um país muito bem definido, uma política muito bem definida de quem defende valores, princípios, moralidade pública, transparência, e quem defende essa corja, esse sistema de benefício e privilégio que se aproveita do cidadão, que subsiste em função da riqueza produzida, não é por eles, é pelo cidadão que trabalha, que sai na chuva para trabalhar, que tem que encarar enchente, Eduardo Paes. Eu sou do Rio, tô aqui em Brasília, já sou cidadão brasiliense também, mas eu sou do Rio, vivi a minha juventude toda no Rio de Janeiro. Quantas vezes eu passava 4 horas de ônibus para ir para estudar e para voltar? Quantas vezes tive que sair do ônibus, abrir porta e andar com água pelo peito? Eu sei, eu conheço a realidade, porque eu vivi essa realidade. Eu sei o que é, eu sei o sofrimento, eu sei o drama. Você entrar numa água cheia de leptospirose é uma vergonha. Essa classe política que é incapaz de se sacrificar pelo povo, pelo cidadão, pelo seu país, pela sua nação. Por isso que incomoda tanto o sacrifício físico, porque ele é o mais visível. Por isso que é brilhante a estratégia de Nicolas de fazer essa caminhada, porque ela evidencia o sacrifício físico. E as pessoas que estão do lado de cá olham e falam assim, se ele é capaz de se sacrificar, eu também sou. E é o mínimo. As lideranças políticas de direita já deveriam ter se atentado a isso. Você tem um presidente preso que se sacrificou, você tem pessoas que se manifestaram e que foram presas de forma injusta, brutal, sem direito à defesa, pessoas inocentes que estavam também se manifestando sua indignação, estão presas, acabaram, tiveram suas vidas destruídas, foram sacrificadas em plena luz do dia. É muito sacrifício pessoal, físico, que essa sociedade está sofrendo. Então é por isso, Mari, que realmente esse exemplo do Nicolas, ele acaba realmente fazendo com que as pessoas reflitam. Nicolas Ferreira pretende fazer mais um Acorda Brasil, desta vez fora Lula e fora Moraes. Raramente eu peço para você compartilhar o vídeo logo no início, mas é de extrema importância que você veja isso. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas
fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Master paga 5 milhões a escritório do Lewandowski. Rapaz. O escritório de advocacia da família do ex-ministro Ricardo Lewandowski manteve um contrato milionário com o Banco Master, mesmo após ele assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. O contrato previu o pagamento de R$250 mil por mês. Somente após a gigantesca, a histórica caminhada do Nicolas Ferreira, que isso aqui começou a andar. Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes por causa do Master. Meus irmãos, vou deixar o Nicoleira falar pra vocês aí, preste atenção em cada palavra que esse guerreiro tá falando. Pois é de extrema importância. Eles estão sentindo a pressão popular. Que durante a caminhada ficou claro para todo mundo de que não faltam motivos para poder acordar. Agora eu tenho certeza que não faltam motivos para a gente continuar. Só hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Caso você não saiba, o presidente, ele consta o nome de todas as pessoas que ele conversou, eles tiram foto, eles filmam, eles registram, blá, 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 tira até digital, cara. E por que esse? Olha, não vamos lançar em nada, hein? Não consta em ata não, hein? Hoje foi mostrado que Lula conversou 1h30 no Planalto com o dono do Banco Master. Que Lula e Galípolo, que é o presidente do Banco Central indicado por Lula, eles omitiram da agenda encontro com o dono do Master. Que o ministro do Lula, Lewandowski, tinha um contrato de 5 milhões com o escritório de advocacia. Esse ministro mesmo, que há alguns dias, pediu demissão. E que quem comandava o consignado do Banco Master era um petista. O Manteiga foi contratado como consultor do Banco Master por 1 milhão mensal, a pedido do líder do governo do Lula. No total foram 16 milhões de reais. E hoje, coincidentemente, o Senado recebe o primeiro pedido de impeachment de Moraes. Coincidência. O escândalo do Banco Master. Coincidência. O escândalo do Banco Master, o Lula bateu no presidente do Banco Master, tá sabendo? Vou soltar o vídeo aqui pra vocês. Ele bateu, mas olha, não consta em ata aí não, viu? Viu? Vou ter que criticar ele aqui um pouquinho, mas lá atrás, quando eu conversei com ele, não consta em ata não. Eu tenho a sensação de que se a gente for para as ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para uma reunião fora da agenda oficial. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto em dezembro de 24. 1h30 ficou conversando com ele, mas não constou em nada, quis apagar essa conversa, se é que você me compreende. E quando o escândalo surgiu, próximo aí de 50 bilhões de reais, o Lula ontem falou o seguinte: um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Tem gente que defende, porque também tá cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Recentemente, em um evento em Maceió, o presidente Lula afirmou que, abre aspas, falta vergonha na cara de quem defende Daniel Vorcaro. O tom duro contrasta com o histórico recente de proximidade entre o dono do Master e figuras do núcleo do governo Lula. Você é a favor do fora Lula, fora Moraes? Escreva aqui nos comentários. Pela primeira vez na vida, eu acatei um conselho do Lula. Não coloque nunca uma raposa para tomar conta do galinheiro, que ele vai comer até o galo. Não coloque uma raposa para tomar conta do galinheiro. Beleza. Mesmo que ela esteja vestida de branco. O
Que falou? Pera aí, não coloca uma raposa no galinheiro. Pera aí, vamos voltar essa frase. Raposa pra tomar conta do galinheiro, mesmo que ela esteja vestida de branco. Sensacional, cara, sensacional. Por isso que eles querem tirar a internet de nós, cara. Eu tenho a sensação de que se a gente for pras ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Tenho certeza que será mega monstruosa, pois com esse objetivo, fora Lula, fora Moraes, ansioso, já estou ansioso para ver uma dessa, hein? O nosso parlamento tem 81 senadores, 513 deputados, milhares de assessores. Eu acredito de todo o meu coração que de fato tem uma unção de Deus sobre a cabeça desse menino. Eu acompanho o Nicolas Ferreira desde quando ele surgiu com aquele primeiro vídeo que viralizou, quando ele foi lá questionar o Haddad e tudo mais. Eu nunca vi esse garoto cometendo nada de errado, nada que desabone ele, nunca vi. E por isso eu acredito que sim, que Deus escolhe e levanta os seus escolhidos. Temos que fazer uma mudança drástica, não só na Câmara Federal, principalmente no Senado. Pois é através do Senado que só o impeachment de ministro. E como que um senador que tem ficha suja vai votar a favor do impeachment de um ministro? Sendo que os processos dele estão na mesa do ministro. Como que você acha que isso vai dar certo? Por isso temos que mudar a catraca da política do nosso país, porque do jeito que está é impossível. Para vocês terem a ideia, a caminhada do Nicolas Ferreira superou o Big Brother Brasil, cara. Por isso que você não via na Rede Globo. O Nicolas Ferreira deixou para trás, mas muitos pontos de audiência o Big Brother, cara. Aquela porcaria. A Rede Globo tem a missão de emburrecer você. Pois aqueles que menos sabem obedecem melhor. E se você quiser ficar desinformado, assista à Rede Globo. Esta é a mais pura verdade. Eu acredito de fato que Deus levantou Nicolas Ferreira. Eu acredito de fato que tem uma unção na cabeça desse menino. Pois não é possível, um simples garoto conseguiu de fato fazer Brasília tremer. Tanto é que já surgiu o primeiro pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A pergunta é, por que só agora? Porque juntos, meus amigos, somos mais fortes, cara. E graças ao compartilhamento que o Nicolas Ferreira fez do meu vídeo no Instagram dele, o Nicolas Ferreira compartilhou 3 vídeos meus. Isso me gerou quase 40 mil pessoas que pensam como eu. Por isso, meu amigo, compartilhe esse vídeo. Juntos somos mais fortes, cara. Não é possível que um cara com uma caneta consiga dominar, consiga mandar, calar, silenciar 220 milhões de habitantes. Nicolas Ferreira, estou muito ansioso para sua caminhada, cara. Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Taroco. Eu tenho uma sensação. Não coloque nunca uma raposa para tomar conta do galinheiro. De que se a gente for pras ruas fazer um Acorda Brasil fora Lula e fora Moraes, que ele vai comer até o galo. Eles vão começar a entender, se já não entenderam, o que a gente começou ontem. Mesmo que ela esteja vestida de branco. Acorda Brasil, fora Lula e fora Moraes. Minha gente, acaba de sair uma pesquisa aqui da CNN, uma empresa de grande mídia, da qual aparece o presidente atual Lula com 37 pontos, Flávio Bolsonaro em segundo com 33,3%, Tarcísio em terceiro com 10,3%, Ronaldo Caiado em quarto com 3% e Romeu Zema em quinto com 2,6%. O que quer dizer essa pesquisa? Mostra que pela primeira vez Lula baixa dos 40 pontos. Pela primeira vez numa pesquisa de primeiro turno, o petista não está mais acima de 40 pontos. Segundo, você acha que esse pessoal que está com o Tarcísio aqui, 10,6%, vai votar em Lula? Ou o cara que está votando aqui em Ronaldo Caiado com 3%, Romeu Zema 2,5%, vai votar no governo do PT que é isso, tá? Bom, isso é um dado significativo. Nós estamos no ano da eleição
E a tendência a gente já sente, às vezes até maior do que o poder, é a expectativa do poder. As pessoas começando do nada a ligar pra gente, a querer saber informação, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. O jogo vira e vira rápido. Eu só digo uma coisa, é momento da gente ter muita serenidade e buscar a pacificação do nosso país. Afirmam que o ministro Alexandre de Moraes já esteve ao menos 2 vezes na casa de Daniel Vorcaro, em Brasília. Foi na mansão do dono do Master que o ministro conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O encontro, no primeiro semestre de 2025, ocorreu no final de semana e foi armado. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até sua casa, porque o homem estava lá. Ao chegar, o então chefe do BRB foi apresentado a Moraes, que estava num ambiente reservado da mansão de Vorcaro. 4 pessoas presenciaram a cena narrada à coluna. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para impedir a liquidação do banco pelo Banco Central. A transação chegou a ser anunciada, mas repercutiu mal no mercado e foi barrada pelo Banco Central por suspeitas de ingerência política. Não foi a única vez que Alexandre de Moraes foi visto na casa de Vorcaro. Foi na mansão do banqueiro que o ministro acompanhou o resultado da eleição norte-americana. Em 6 de novembro de 2024, elegeu Donald Trump e seu futuro algoz para um segundo mandato. Naquele dia, segundo relatos feitos à minha coluna aqui no Metrópolis, Moraes estava na mesma área reservada do imóvel, fumando charuto em um ambiente cercado por garrafas de bebida. Vorcaro é conhecido por colecionar destilados e vinhos caros e raros. O espaço é descrito como uma espécie de bunker localizado no subsolo, com acesso restrito, 4 poltronas e uma estrutura própria para fumar charuto. Segundo relatos obtidos pela minha coluna, quem circulava pela mansão já sabia que o Banco Master havia contratado o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que não se conhecia era o valor do contrato, firmado em 16 de janeiro de 2024, um total de 129 milhões de reais. Uma cifra que, dizem, muda completamente a percepção de que a relação entre os dois se limitava a uma amizade. E o que diz Alexandre de Moraes? O ministro não comenta sobre suas relações com Daniel Vorcaro. O banqueiro também não fala no assunto. Em depoimento à Polícia Federal, Vorcaro foi questionado sobre quem frequentava sua casa em Brasília. Citou apenas o governador do DF, Ibanez Rocha. Eu sou a Andresa Matais e eu te convido a ler esta e outras notícias. Inclusive, aqui, então, a gente já coloca em tela uma reportagem que está no site da CNN Brasil. A gente já viu a imagem do ministro Edson Fachin. Você falava aí do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo garantiu que não vai se omitir caso precise julgar questões relacionadas ao Banco Master. E aqui trago aspas do que disse o ministro: doa a quem doer. Reportagem que está no site da CNN Brasil. O ministro Edson Fachin disse ainda que não vai cruzar os braços se for preciso deliberar sobre o caso. O presidente da corte fez as declarações durante uma entrevista ao jornal O Globo. Ao ser questionado sobre a atuação do colega ministro Dias Toffoli na relatoria desse caso, Fachin respondeu, aqui abro aspas: como presidente do tribunal, não posso antecipar juízos sobre circunstâncias que eventualmente serão apreciadas pelo colegiado. Parte do que foi mencionado envolve atos não jurisdicionais. Mas uma coisa é certa: quando for necessário atuar, eu não vou cruzar os braços, doa a quem doer. Fecho aspas aqui dessa declaração dada pelo presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin. Algumas decisões do relator, ministro Dias Toffoli, já foram contestadas no curso do processo, entre elas definição de peritos, sem passar pela Polícia Federal, a escolha dos peritos e também o local de armazenamento de materiais apreendidos em operações. No primeiro momento, ministro Dias Toffoli, ele determina que o que foi apreendido na operação teria que ficar com o Supremo Tribunal Federal, depois ele volta atrás, diz que é para a Procuradoria-Geral da República. Enfim, uma série de questões relacionadas ao caso que a gente vai acompanhando, mas já destacando a manifestação de Edson Fachin, está lá no site da CNN Brasil. Tá frustrado? O senhor vai falar isso na quinta-feira pro Bolsonaro? Não, Kiko, não tô não. E também não vou falar isso pro Bolsonaro, até porque isso não existe. Se você olhar a minha linha de discurso, desde 23 eu tenho sido muito coerente. O que eu falei desde que eu cheguei aqui? Primeiro, eu sou muito grato à população de São Paulo pela confiança que ela me atribuiu. Eu não esperava ser governador de São Paulo, isso nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu não esperava entrar na política. Eu acabei entrando na política pelas mãos do Bolsonaro, né? Ele acabou me oferecendo esse caminho, me dando esse desafio. Eu sempre disse também, e mantendo a coerência, meu candidato é o Bolsonaro, ou quem escolher, ele escolheu o Flávio. Então, meu candidato é o Flávio e não tem problema nenhum com relação a isso. A gente conhecendo o Bolsonaro sabe, né, do apreço que ele acaba tendo
e pela questão confiança, e aí, obviamente, uma pessoa da família traz para ele essa segurança, traz para ele essa confiança. Eu vou estar com ele nessa caminhada, como eu sempre disse que estaria. E na visita que eu vou fazer, o meu papo vai ser papo de amigo. Eu vou falar de amenidades, vou ver se ele está precisando de alguma coisa, vou falar da solidariedade que eu tenho, do carinho que eu tenho por ele e do que a gente está fazendo aqui fora para tentar ajudá-lo. Então, sem entrar muito nessa questão, todo mundo pensa assim, você vai falar da eleição. Não costumo falar de eleição, não costumo falar de política com ele, eu procuro sempre mostrar, olha, estou aqui do teu lado, mão está estendida, né? Você foi um cara que me abriu uma porta importante, vai ter sempre a minha consideração. E aí é uma questão de amizade, é uma questão de valores, e é isso que eu sempre defendi, e não tem nada diferente do que eu vim falando ao longo desses últimos anos. Se você está achando que na minha figura ou na figura de qualquer outra pessoa nós somos uma figura messiânica, no sentido de trazer uma salvação para o Brasil, você não entendeu nada. Você vai ser frustrado, porque esse mundo aqui não é um mundo de eu vou votar no fulano de tal, a direita vai vir, aí eu vou influenciar outras pessoas e aí, nós venceremos e o Brasil vai ser um país perfeito. Cara, quem promete paraíso aqui na Terra é o capeta. Quem promete paraíso nos céus, né, após a vinda dele, que é Deus. Agora, qualquer um que está te prometendo isso, meu amigo, fique com 1000 pés atrás, porque ele não está sendo honesto, está sendo maldoso com o coração das pessoas. Então, não deposite sua esperança em mim, no sentido de querer modificar o país inteiro, mudar os corações. Pode sim depositar sua esperança com equilíbrio, admiração, né, nas pessoas que você gosta. Poxa, quem não tem uma pessoa que você admira? É claro que eu tenho pessoas que eu admiro. Agora, você depositar, se não der certo, eu desisto, ou ele vai fazer por mim aquilo que eu preciso fazer, isso daí é uma concepção que, pra mim, tá totalmente errada e que só afunda o país, cara. Quando a gente fala do clima no Supremo, ontem a gente contou aqui mais uma vez para vocês desse relatos que ministros da corte receberam de investigadores, de pessoas que estão muito a par, muito ciente dessa investigação do Banco Master e alertando ali que a situação vai se agravar. E um grupo no Supremo defendendo que o caso Master desça, né? Saia do Supremo e desça para a primeira instância. Uma forma de você tirar o ministro Dias Toffoli do cargo sem que tenha uma saída, uma solução traumática, nas palavras de ministro da Corte. Está sempre trazendo aqui para vocês, isso aqui é o relato de apuração jornalística. Na sexta-feira, qual que é o fato novo? Na sexta-feira, o presidente Lula falou pela primeira vez de uma forma muito enfática do caso Master, dizendo que tem que investigar mesmo, e ainda tem gente que defende há quem defenda o Banco Master. E aí, advogados olharam aquilo com atenção e gente no Supremo também. Acham que tem muita coisa que está saindo, muita coisa que tem sido discutida e debatida, numa avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Não que ele precise apoiar publicamente um ministro ou outro, mas que eles acham que nos bastidores do Palácio do Planalto poderia estar ajudando mais na preservação da imagem do Supremo. Estou contando só qual que é o clima, o humor do Supremo, porque isso obviamente tem impacto no que acontece dali para frente envolvendo decisões de ministros da Corte, tá? Aí eu recebi vários relatos ontem, informações de integrantes da Corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim, quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto é, isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando em diversas matérias, tá? Isso já era uma queixa antiga de ministros da Corte, seja em matérias econômicas, matérias políticas também, mas principalmente nas matérias econômicas, porque eles dizem, acaba tudo pra gente tendo que resolver, depois reclamam de ativismo judicial, eles não conseguem fazer base e vêm recorrer aqui a nós. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente. Então, esses ministros, e aí eu vou deixar eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda, que eu já não chamo mais de caso Master, chamo de caso Toffoli. Virou caso Toffoli. Então, só para deixar essa informação aqui, Valdo. Agenda escondida, desconto secreto. Quando o PT está no poder, a história se repete. Lula e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniram às escondidas com o dono do Banco Master, o tal de Daniel Vorcado.
Uma reunião de 1h30 no Palácio do Planalto, que nunca apareceu na agenda oficial. O que será mesmo, né? Que eles faziam às escondidas. Por que esconder? O que eles não queriam que o povo brasileiro soubesse? A resposta é muito clara, está no DNA petista. O mesmo DNA do Mensalão, o mesmo DNA do Petrolão e o mesmo DNA que a Lava Jato revelou para o Brasil e para o mundo. Vamos aos fatos? Quem é que agendou a reunião? Guido Mantega, o ex-ministro de Lula. O mesmo Mantega que, a pedido de Jacques Wagner, líder do governo, foi contratado. Sim, mais um contrato. Foi contratado como consultor do Master por R$1 milhão por mês. Eu quero saber por quê. Pra quê? Seria tráfico? Tráfico de influência, só pode ser. Esse é o modus operandi do PT. Eles aparelham o Estado e colocam seus aliados em postos-chave. E aí, eles usam a máquina pública para beneficiar os amigos do rei e financiar o seu projeto de poder. Nenhum esquema do tamanho do Banco Master acontece sem a cumplicidade ou do governo ou de alguém dentro do governo. Como o governo é de Lula, não se duvida de nada. Primeiro, eles criam um esquema. Depois se reúnem às escondidas para ajustar os detalhes. E quando a casa cai, eles fingem que não tem nada a ver com isso. Lula chegou a dizer que quem defende Vorcaro não tem vergonha na cara. É o cúmulo, né? Sabe do quê? Da hipocrisia. É como se fosse o ladrão gritando: pega ladrão! O nome do escândalo muda. Mensalão, Petrolão, Correio, INSS, Banco Master, mas o método é o mesmo. A corrupção, claro, é a mesma. O partido é evidente que é o mesmo, é o PT. Sou Nix Lorenzoni, eu combato o PT à esquerda há mais de 30 anos. Eu conheço esse roteiro deles de cor. A agenda escondida é só a ponta do iceberg. A pergunta que fica é: o que mais eles estão escondendo do povo brasileiro? Compartilhe esse vídeo e ajude a expor a verdade. Sugiro a leitura do artigo sobre essas relações e sobre a percepção, isso é importante para análise do discurso de Lula, dessa repentina irritação com Lula, a percepção popular que o Planalto obviamente capta em monitoramentos de redes e tal, a percepção popular de que há uma operação abafa em curso. Isso pode ser o que toca em... Isso pode ser o que bate no governo Lula. A ideia de que tem uma operação abafa em curso. E tem mesmo, com vários agentes, no judiciário, na atividade política, no executivo também, porque no parlamento demais. Isso pode ser a preocupação de Lula, a prevenção de Lula, contaminação do seu governo pela crise do Banco Master em ano eleitoral, porque a população percebe que há uma operação abafa em curso. Porque há. Esse é o troço. Busca de explicações. A gente fala sobre o contrato de... Sumiu, né? Um contrato bárbaro. Sem explicação. Ninguém dá explicação. Imagina se Alexandre de Moraes vai dar explicação. Manda investigar o COAF e a Receita. Sua lógica autoritária e intimidadora. Vai ter sempre o apoio do Ministério Público, no caso da Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet. Paulo Gonet é o Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet é Alexandre de Moraes. É isso. O Procurador-Geral da República é o Supremo, hoje no Brasil. Então, fica à vontade. Tem a denúncia do Eduardo Talhaferro contra si, gravíssima denúncia. Ninguém investiga a denúncia. Ninguém olha para a denúncia. Arquiva logo. Investiga o mensageiro. Tem que ser investigado mesmo. Essa é a lógica. Então assim vai. Os problemas não são objeto de atenção, as questões não são objeto de atenção. O mensageiro sim é problematizado. Golpista, você. Quem critica é golpista. Quem critica tem interesses ocultos. É isso que está em curso. A gente tem um contrato do escritório nunca explicado. O contrato milionário do escritório da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master. Um escândalo. E tem razão de existir esse contrato. A problematização dessas relações de parentes de ministros. Não importa se a mulher é filho. Não pode.
A visão que eu tenho das coisas, para além da transparência, para além de que a gente soubesse claramente hoje quem parente de ministro do Supremo, relativo a ministro do Supremo, advoga aqui e acolá, Corte Constitucional, para além disso, eu acho que não deveria existir uma regra. Parente determina qual grau, parente de ministro, ônus, parente de ministro do Supremo não pode advogar em corte superior. É minha opinião. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco no programa também. O contrato de Alexandre de Moraes, e agora, não é novidade, mas a gente tem mais detalhes sobre a gente sabia sempre sobre, eu já falei sobre isso, já escrevi sobre isso, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski é um ex-ministro do Supremo, cara. Saiu do Supremo e foi prestar serviço de consultoria, conselho, contrato jurídico com JBS, com Banco Master.